Fala, galera! Muito bem-vindos. Muito boa noite. Meu nome é Bruna Romanato. Eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, gente, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal, que as pessoas assistem, gostam, comentam, mas não se inscrevem. Então é só um botãozinho, é muito fácil, é muito rápido. Se inscreve para vocês ficarem antenados e acompanharem todos os programas. Então estamos no Setembro Amarelo, né? Uma campanha aí brasileira ao mês do suicídio. Então é um tema que ainda é muito tabu, mas que precisa ser lembrado. Então vamos, né, lembrar que estamos nesse Setembro Amarelo dando força no Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, um tema muito importante. Mas não vamos pesar o clima, porque a gente está aqui entre mulheres. Eu estou com uma convidada maravilhosa. Segura o celular porque é pesada, vai cair seu celular da sua mão. Estou com ela, Thaís. Thaís, qual é o sobrenome? Já esqueci. Ângelo. Thaís Ângelo, desculpa, porque a gente combinou agora, tá? Preta Tá. Isso, nas redes sociais sou a Preta, tá? Um prazer estar aqui. Tô nervosa, confesso. E é isso. Não, fica tranquila. Gente, Thaís, assim, conheci e já amei e já trouxe, entendeu? A gente hoje vai falar sobre a não monogamia entre mulheres, Sim. né? Então, fala um pouquinho de você, como que é a não monogamia pra você, como que é a sua vida. Bom, eu sou a Thaís, quase entrevista de emprego agora, né? Sim. Eu tenho um relacionamento aí longo de 17 anos, tenho 2 filhos. E a não monogamia, ela entrou na minha vida como uma crítica a todas as relações que eu já tinha estabelecido, né? Então, veio para criticar, né? Na minha cabeça, criticar as minhas relações de amizade, relacionamento com os meus pais, com as minhas amigas, com tudo, né? E ela veio e derrubou tudo que eu pensava de tudo, né? Ela não trouxe só a quebra da monogamia, né? Ela trouxe quebras de outros paradigmas também, né? E sendo uma mulher preta não monogâmica, então isso tem um peso muito maior, né, pra gente. Então ela veio pra somar da minha vida, né? Pra eu me aceitar completamente do jeito que eu sou hoje em dia. Hoje eu tenho uma questão de completude muito grande dentro das minhas questões da não monogamia política. Uhum. Você se entende como uma não monopolítica? Totalmente, porque eu vejo que a não monogamia, para mim, o último tópico que pega são as questões das relações múltiplas, né? A gente vê muito nas redes, o pessoal fala muito sobre não monogamia, mas focado em outras relações, né? E não é o meu foco, Em ciúmes né? e relação. Ciúmes e relacionamentos Vamos deixar bem múltiplos, explicado, né? porque o pessoal às vezes não tá entendendo. Isso, e né? a não monogamia, para mim, que nem eu falei, é uma crítica a todo um sistema. Então, quando eu falo de não monogamia, eu falo de raça, eu falo de gênero, eu falo de classe social. E eu não vejo as pessoas falando sobre isso, né? Eu sou uma pessoa da periferia e se eu chegar lá no meu bairro hoje e falar o que é não monogamia, todo mundo vai falar de comer, de beber. E se você começa a explicar, a pessoa vai achar que é outra coisa. Ai, não, é relacionamento aberto. Não, são coisas completamente distintas uma da outra, né? A não monogamia, ela traz esse posicionamento político pra gente. E foi uma quebra disso pra mim, né? Sendo uma pessoa preta e chegar nesses espaços também. Tendo o corpo que eu tenho, foi muito dolorido também, né? Então, é um processo de aceitação tanto comigo mesma, quanto das pessoas que me veem nesses espaços, né? Porque ainda eu sou minoria, né? Então, eu sou uma minoria ocupando, né? A gente vai aí nos rolês não monogâmicos, você vê poucas pessoas pretas, né? Pretas, periféricas e gordas, muito menos. Pretas, periféricas, eficientes, muito menos. Então, se a gente vai fazendo esses recortes, a gente vê que a não monogamia, ela tá contaminada pela branquitude. Né? Então, tá ocupando esse espaço para mim hoje, a última coisa que eu quero fazer é falar de relacionamento, de ciúmes, né? A gente tem que falar de outras coisas além disso. E disso o mercado tá saturado já, né? Você quer falar de ciúmes e relação múltipla, você tem um monte de conteúdo. Agora, para falar sobre política, sobre classe, sobre gênero, sobre raça, são poucos, né? Sim, importante. Por isso que eu quis também te trazer. A gente teve aí uma palestra, né, final de semana, o evento do Inimigos do Fim. Um evento que foi maravilhoso, que trouxe também
discussão, né? Um momento que eu ficava assim, ó, Deus tá vendo 50 e tantas pessoas confirmadas pra balada e tantas pessoas, 30 e tantas pra palestra. Que era o que me deixava triste também, porque eu fazia festas no motel e o povo se estapeava, acabava a vaga, não sei o quê, e pra colocar 50 negros numa palestra, a galera não vem, Sim. né? Mas no final foi um número bem legal e acho que a gente tem um lugar bacana, né, com esse grupo e principalmente o grupo das mulheres, as não monas, né, que é importante também essa rede das mulheres. Você tem uma rede de apoio para ajudar com seus filhos? Como que é? Sim, eu acho que, para mim, a questão da não monogamia pesa muito nas amizades. Né? Então, eu tirar o centro da minha vida, do meu relacionamento, do centro familiar, e expandir isso para as minhas amizades, foi um fator decisivo para ser quem eu sou hoje. Né? Então, eu vejo que as minhas redes são minhas amigas e as minhas familiares, né? São as mulheres que estão ao meu lado, né? Então, são as pessoas que me sustentam hoje em dia. Então, o grupo das não monas, por exemplo, é um grupo que é uma rede de afeto enorme, né? A gente se ajuda de uma forma que é incrível. A gente nem se conhece, mas já se ama, já foi criado, já foi estabelecido aquilo, né? E é uma rede também de segurança, né? Total. Porque a gente sabe que pode acontecer questões de assédio, de abuso. As pessoas confundem não monogamia com liberdade de tocar o corpo da outra mulher, né? De tocar o corpo da mulher sem o consentimento. Então a gente já põe as red flags ali. Olha, presta atenção no fulano, que o fulano falou alguma coisa que não tá muito certa, né? Mas a gente sei quem me incomodou. Isso, a gente vai prestando atenção nas falas dos homens, mas não para condená-los ou para puni-los de alguma forma, mas por uma questão da nossa segurança, de observação, e quem sabe até dar um toque nesse homem, porque às vezes o cara tá perdido ali no rolê. Sim. Entendeu? Eu sou não monogâmico. Não, você é solteiro. Sim. Vamos lá, você é solteiro. Aquele cara que tá no grupo, fazendo parte, sou não monogâmico, num grupo não monogâmico, mas ele só interage quando é o dia das fotos. Exatamente. Ele só vem mandar foguinho. Isso. Ele só vem... E fica nítido. E os caras, eles acham que as mulheres não se falam. Exatamente. Né? E as mulheres se falam. E a gente se fala muito. Pra mim, assim, com todo respeito aos homens, é burrice achar que a gente não se fala. Porque, assim, se aconteceu qualquer situação estranha comigo, eu vou avisar as pessoas que estão perto de mim. Entendeu? Então, é burrice achar que a gente não se fala. E é importante a gente pontuar esses homens para que eles melhorem também. Sim. Né? Exato. Eu fui numa festa de forró esses dias e eu conheci uma moça que é inserida do forró, tanto quanto da não monogamia. Então, ela conhece todos os grupos. E elas têm um grupo de mulheres para falar também dos caras que... Ó, esse aqui não dança com ele. Assim como tem o ao contrário, né? Que surgiu um grupo, né, de homens que falavam as presas fáceis entre eles. Existe o grupo de mulheres que se defende desses caras. Então, aí começa, ó, não dança com esse. Então, aí quando ela falou isso, eu falei, gente, que incrível. Porque eu queria saber antes. Sim. Quando eu mesma dancei com um cara, que era aquele cara... que tá de bermuda larga, sem cueca, e é inconveniente. Sim. Eu parei a dança no meio e fiquei... obrigada, e saí. Depois ainda fiquei com raiva, só que eu falei obrigada. Tipo, falei, obrigada do quê? Que raiva desse cara me roçando, né? E aí fui, e eu falei, o que eu posso fazer? Avisar as mulheres para não dançar com ele. Sim. E foi nítido, né? Ninguém aceitou dançar com ele, ele sumiu da festa. Sim. Então, acho que, sabe, minimamente... É o mínimo que a gente pode fazer umas pelas outras, pensando em rede, coletividade, não monogamia, que é o que todo mundo prega sendo não monogâmico, né? E é para os homens melhorarem, para eles aprenderem, e para quem é realmente, né, assediador, abusador, que seja punido. Sim. Né? E que os demais que querem aprender com a gente, que queiram somar, que estejam também ao nosso lado, né? Porque a gente fala que quem tem poder é a maioria, né? Quem é a maioria nesses rolês? Né? São os homens brancos. Então, o poder tá com eles. Então, não tem que ficar, ai, não, poxa, é meu amigo. Não, gente, né? Se você sabe de alguma coisa de um amiguinho seu, ficou sabendo, não precisa dar o nome da mulher, né? Porque a gente também não quer expor a outra pessoa. Mas, poxa, dá um toque, olha, isso aqui não é legal, né? Não faça isso, enfim, para vocês não serem cúmplices de um crime. Né? A casa dos homens está funcionando aí, está funcionando muito bem, mas a gente tem que quebrar e infelizmente a quebra não vai partir da gente,
vai partir deles mesmos, né? Sim. E a gente falou esses dias, que eu também acho legal a gente falar, sobre quando a mulher também entra num lugar de é não mono, então vou ficar mais tranquila. E a gente não tem esse dia de tranquila, Sim. porque a gente quebra a cara, né? Então aconteceu comigo, com não sei quem, com não sei quem, de não, já é da turma, já não sei o quê. E no final o cara tá insistindo, tá não respeitando não. E aí a gente lembra que não, a gente não tem esse descanso, né? E para as pessoas, as mulheres também entenderem que às vezes não é porque o cara falou que ele é não mono que ele tá salvo. A gente tem que ir investigando ali, né? Eu já estava conversando com uma amiga, ela, eu sou muito discreta com quem eu fico, com quem eu me relaciono. E coincidentemente eu vi uma foto dela com uma pessoa, olha eu aqui falando fofoca já da não monogamia. De uma pessoa que eu sei que não é tão legal. Então, até que ponto vai sua descrição? Você não pode conversar com quem você tá saindo com suas amigas para você coletar informação de quem é, mas você posta uma foto na rede social com essa pessoa? Então, que descrição é essa? Ela é seletiva? Né? Por quê? Era branco. Pior que não, menina, era dos pretos, era dos não mono preto. Eu tenho uma segregação na minha mente, que é o seguinte... Às vezes a mulher só quer expor alguns. É os não mono preto e os não mono branco. Tem uma grande diferença também, né? A não monogamia preta é muito diferente da não monogamia branca. Completamente diferente, né? Então eu tenho um pouco dessa segregação assim na minha cabeça. E eu decidi ficar nos grupos mistos daí, né? Tipo, eu fico nos grupos pretos, nos grupos brancos, e são pautas, são vivências completamente diferentes. E aí existe um grupo de não monos pretos que só se encontram também, não é isso? Existe, mas eu acho que é quase um experimento social para mim ficar circulando entre esses grupos. Entre os grupos mistos, entre os grupos que a maioria é branca, que aí eu vou incluir os grupos mistos, e os grupos que são majoritariamente pretos, né? Sim. Existem esses grupos e as pautas são completamente diferentes. Os assuntos, eu acho que a gente, como pessoas pretas, estamos aprendendo ainda a lidar com a nossa liberdade de ser, né? Então, sempre cai um pouco já nas pautas raciais, né? Do que a gente sofre nesse meio um pouco. Enquanto nos grupos mistos vem as pautas um pouco mais, não vou dizer superficiais, mas um pouco mais brandas, porque o pessoal já está um pouco mais acostumado com isso, né? A gente já vem de um sistema que pessoas brancas já têm essa liberdade, e a gente que é preto, a gente está aprendendo ainda como que a gente pode rever as nossas formas de se relacionar. Né? Sim. Porque, por exemplo, eu tive segunda-feira agora, eu fui com uma amiga no Samba da Vela. Um samba muito tradicional, tem 40 anos, não sei o quê. Um amigo nosso escreveu, eles abrem para alguns compositores escreverem sambas, aquilo fica arquivado, eles têm 15 mil sambas arquivados. O negócio é um patrimônio, assim, só que é tudo muito precário, no caderno, não sei o quê. Eles passam um papelzinho impresso para você ler a letra junto. E aí chegou lá, muitos brancos. E eles falaram que 40% das pessoas sempre vão pessoas novas e virou cultural. E cultural vai o branco lá ver, né? Olha que legal, né? Então eu tava nesse lugar e levei uma amiga preta. E ela falou, nossa, na hora já me chamou. Eu achei que iam ter mais pessoas pretas, porque eu tenho ido na Vai Vai, ela, né, falando. E ela é uma mulher preta, o cabelão, não sei o quê. E ela falava assim, eu comecei a deixar meu cabelo assim depois que eu comecei a frequentar Vai Vai. Porque lá eu vejo da onde sai a moda dos cabelos, né? Porque ela falava assim, às vezes eu sou tão racializada, branca, né, europeia, uma preta europeia, que eu nem sabia de onde vinha. Por quê? Porque eu tô inserida no mundo branco. E aí, de repente, eu começo a frequentar e vejo que o meu cabelo pode sim ser o mais estufado possível. E aí ela se sentiu lá e ela falou assim, então eu tava me sentindo, ela falou assim, é muito difícil eu estar num ambiente onde a maioria é preta e eu sou a menos preta. E aí essas falas pra mim ficaram reverberando, né? Então hoje a gente já tá falando nisso. E aí ela falou, a gente hoje veio num samba mega tradicional que ela achou que ia ter mais pessoas pretas. E não, eram mais pessoas brancas. Daí tudo bem. Foi muito bacana e tal, mas ela falando, né, que porque é uma pessoa que vem do meio liberal. E o meio liberal ainda é sobre brancos. Né? Bem elitizado,
né? Homens pretos objetificados, mulheres brancas nem existem, pretas nem existem. Eu acho que tudo que é meio ancestral, originário, assim, falando de não monogamia também, acaba sendo tomado por pessoas brancas, né? Então a gente vê muitos sambas tradicionais, muitos lugares ocupados por pessoas pretas, né? A gente pode até falar do bairro da Liberdade, por exemplo, que tem uma origem, né, na negritude, né? E hoje ele é tomado pelos japoneses, né? Japoneses. Que também é uma minoria, enfim, mas existe essa tomada de espaço da pessoa branca, né? E enquanto pessoa preta, eu vou ser muito sincera com você, eu não enxergo que os espaços devam ser segregados. Hoje em dia eu tenho essa visão, né? Agora a comunidade não monogâmica preta vai me cancelar. Porque se a gente fala de não monogamia, se a gente fala de quebrar paradigmas, por que a gente ainda tenta segregar espaços? Se eu não receber você no meu espaço, né, esse espaço que é aceito, porque existem festas exclusivas para pessoas pretas, tá? E aí é outro tema, mas se é um espaço que eu posso levar uma pessoa branca para conhecer a cultura, né? Por que não? Né? Para que você me entenda um pouco mais, né? E porque eu, como pessoa preta, eu não posso ocupar um espaço de pessoas brancas pensando que só porque é branca eu não vou. Mas, assim, a minha presença nesses locais pode fazer diferença. Né? Então, eu posso conversar com uma pessoa, eu posso levar alguma coisa para aquela pessoa para entender que está existindo um movimento, gente, que é um movimento que as pessoas vão se converger, né? Que a gente vai se encontrar aí na vida. Assim, existe muitos espaços ainda, a maioria dos locais ainda são ocupados por pessoas brancas. Na periferia é tomado por pessoas pretas, a gente sabe, e pessoas socializadas, enfim. Mas eu, hoje em dia, sou completamente contra essa segregação. E entendo também pessoas pretas que queiram ter esses espaços exclusivos. Porque muita gente cresce na branquitude e não se entende como preto. Então a pessoa precisa estar inserida naquele espaço de pessoas pretas para ela entender de onde ela veio. Né, para entender a nossa origem ancestral, né? Tanto que eu brinco que tá tendo agora um boom de chá revelação de pessoas pretas. Meu Deus, eu sou preta, eu não sabia, né? A pessoa deixa o cabelo natural, se olha no espelho e fala, meu Deus, eu sou preta, né? Muitos homens se enxergam como brancos e começa a deixar o cabelo crescer e fala, peraí, começa a questionar a sua ancestralidade, né? E aí você começa a ver, fala, poxa vida, olha que meu vô era não sei o que, não sei o que, né? Por isso que o meu cabelo é assim, né? Então é entender cada espaço, né? Mas não segregar completamente. Sim. E sobre na não monogamia, o que você acha sobre os homens, né, que assumem a mulher preta? Eles não assumem. Então, claro que não. Isso agora que você quer fazer, morrer de rir agora, né? Porque eu tenho visto muito essa fala, que na não monogamia, né, o cara que já não precisa assumir direito, né, os que estão aí só surfando na onda, não vão assumir a mulher preta. Não existe na não monogamia e nem na monogamia em nenhum tipo de relacionamento essa questão de assumir de fato uma mulher preta. O que eu vejo, assim, estava lendo até o livro da Andreone hoje, ela fala que existe o romantismo do corpo branco, então o corpo branco ele é romantizado, né? Então a mulher branca ela é vista como uma princesa, né? Ela precisa ser protegida, ela precisa ser salva, ela precisa ser cuidada, amada, né? Todo aquele palco do romantismo, né? E o que sobra para a mulher preta é a questão do fetiche, da sexualização. Então, assim, realmente, a branca é para assumir na rede social. Agora, a preta é aquela que ele vai ali, vai ficar uma noite, tchau, beijinho, né? E ele vai manter esse contato com a mulher preta, né? Eu fiz um vídeo esses dias falando exatamente sobre isso. Se você observar nos grupos, a interação de fotos, né? Quando uma mulher branca manda uma foto lá. Mandou a foto. Nossa, os elogios são gentis, né? Eles são pautados nesse romantismo, né? Ai, linda, princesa, deusa, diva. Aí quando uma mulher preta coloca uma foto, é o quê? Gostosa. Daí pra baixo. É gostosa no mínimo. E é sempre no sentido de sexualização, né? Então, quando a gente sexualiza uma mulher preta e fala gostosa pra ela, você tá vendo só o corpo dela. Você não tá enxergando o que tem por trás daquele corpo.
E a mesma coisa acontece com homens pretos, né? Que tem aquele estigma que o homem preto, né? Ele é o mais na hora ali, né? Do vamos ver. E isso também é racismo. Isso também é sexualização. Isso existe porque pessoas pretas eram usadas como homens pretos eram usados como reprodutores. Então isso vem perpetuando ano após ano, geração após geração, até hoje, porque as pessoas têm ali no consciente delas, e eu digo no consciente, sim, porque todo mundo tem acesso à informação. Então procura quem quer. Então é consciente que isso é uma fala de hipersexualização. Entendeu? Então não tem mais essa de, eu não sabia. Não, a informação tá aí, é só a gente pesquisar. Sim. Vamos às perguntas. Nossa, eu sempre polêmica, meu Deus do céu. Sempre polêmica. Pesado. Mas é super, assim, é que se eu for entrar, tem tanta fofoca até, né? Eu já tive um relacionamento com um homem preto e eu sentia, e às vezes eu ficava mais triste do que ele, Sim. porque eu sentia como, e aí eu quero que ele quebre ela, eu quero que ele quebre ela no meio, me manda a foto da piroca. E ele entrou num lugar muito, tipo assim, foda-se, só vou comer. E, tipo, eu ficava puta, tipo, como assim? E ele entrou num lugar, só que aí depois, obviamente, depois de um empoderamento, de entendendo, ele começou assim, não, agora, né? Então, essas falas vão reverberando muito. E às vezes o cara que ele não se toca disso, ele só, então eu sou agora o poderoso, eu vou comer todo mundo. Em que momento isso também atrapalha mentalmente esse cara? Sim. Porque ele se vê só como o cara sexual. Sim, e alguém tá me assumindo amorosamente, que eu vejo que esses caras, eles viram os comedores, eles viram os fodões. Mas e aí? Mas acho que uma hora isso abala a autoestima. Então. Porque a pessoa tem uma hora que ela se vê só como um corpo. E aí ela não vai procurar melhorar em outros aspectos da vida dela. Afinal de contas, eu já sou um corpo. Então, aquele corpo que serve, tá tudo certo, né? Falando de fofocas na monogamia de novo, eu conheci uma amiga minha, ela se relacionava com um homem preto, né? Enfim, eles ficavam, tananã, e ele se relacionava com outras mulheres pretas também, e tudo certo, né? E um belo dia ele assumiu um relacionamento numa rede social. Adivinha como era a gata? Branca, gente. E as outras todas por baixo dos panos. E adivinha, um cara preto. Entendeu? Então, são muitas coisas pra gente pensar e ir quebrando. Sim. Se eu perguntar de palmitagem, dá pra falar disso? Eu sou super a favor de falar de polêmicas, eu tô pronta. Não combinamos. Mas é porque, uma vez eu fiz algum vídeo que alguém me falou, Bruna, você não pode falar sobre isso, tem que entender primeiro. Então, fui estudar, entrei lá nos TikTok da vida, enfim, vi que eu tinha feito merda e apaguei meus stories. Mas é porque tinha entrado uma trend, né? Era pra eu ser preta, mas minha mãe foi palmitar. E aí eram várias meninas falando sobre isso. A palmitagem é um assunto muito complicado, né? Porque dentro da comunidade preta fala que mulher preta não palmita. Quem palmita é o homem preto, né? Enfim, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que relacionamento interracial vai acontecer de uma forma ou de outra. A gente já é socializado para não receber amor, não receber afeto, não ser assumido, não ser visto como pessoa, ser negligenciado e tal. Se vir uma pessoa perto de mim, e eu falo de relacionamento de amizade, tanto afetivo sexual, que queira se aproximar de mim verdadeiramente, que tenha essa consciência de quem eu sou, eu vou me negar a receber afeto dessa pessoa porque ela é branca? Eu não vejo dessa forma, entendeu? Eu acredito que a gente tem que estar aberto e confiar nas nossas intuições e confiar nas pessoas que a gente está tentando se relacionar e observando essas pessoas, porque a gente vai conversando com a pessoa, ela vai apresentando aí red flags. Então a gente tem que estar atenta para aquilo. Agora, eu negar o relacionamento com uma pessoa porque ela é branca ou preta, eu não combina comigo, não é do meu feitio. Então eu sou palmiteira. Ótimo. Pronto. Boa. Vamos lá. Vixe, o povo manda bastante pergunta. Por que você é tão exigente com date? Nossa. Quê? Essa foi a primeira. Nossa, Jesus, como assim? Não, enfim, vamos lá. Será que isso era pra mim? Então, eu tô me perguntando a mesma coisa. Acho que é pra você, Bruna. Tá. Então, Pula. Pula. Não, o povo viaja. Olha esse. Você pode me ajeitar uma pessoa conhecida? Gente, isso daqui
As pessoas... Lógico que eu quero mandar para uma pessoa anônima te apresentar minha amiga mais gostosa. Óbvio, né? Quem é você? E depois apresenta a próxima e a próxima. Com certeza. Ah, essa é legal. Mas como saber se a pessoa virou um afeto seu? Nossa, gente. Isso Comunicação. aí comunicação e você tem que se avaliar também, né? Tem gente que vai precisar de, sei lá, vai ver uma vez, é afeto. Ah, é minha amiga, é afeto. Pra mim, minhas amigas são minhas afetos. Isso. Ai, precisa de 1 ano pra ser afeto. Aí eu acho que é de cada um, né? A gente se estudar ali um pouquinho. Sim. Eu sinto, às vezes, tem alguns afetos que eu chamo de afeto para outras pessoas. Sim. Coloquei até um menino lá no grupo. Ai, ó o babado. E aí alguém falou assim, ele é seu afeto, né? Eu tinha falado para alguém. E eu, calma, não é tão assim. Mas aí eu chamo a pessoa de afeto e a pessoa nem me chama de afeto ainda. Sim. Mas só que tá tudo bem para mim. Isso é sobre você, né? Sobre mim. E eu acho que aí já entrando na questão da reciprocidade, que eu vejo tantas pessoas falando, tem que ser recíproco, tem que ser recíproco. Mas o que é ser recíproco, né? Hoje em dia, eu preciso... A Geni Nunes fez eu preciso amar se ele não me ama. Sim. Era alguma coisa assim, a frase. Mas meio que assim... da gente entender que não tem como medir o quanto a pessoa te ama, o quanto Sim. você ama ela, né? Então, você vai entregar a sua verdade. Sim. E aí a pessoa vai entregar dela. Eu entendo que sim, você tá lá se matando, fazendo a marmita do cara para ele trabalhar, tá não sei o quê, o cara não te dá um nada, isso não é ser recíproco. Mas só que, sabe? Sim. Às vezes a pessoa, ela fala assim, se ele não me dá bom dia, já não é recíproco, se é não sei o quê, e fica muito nessa medida. Ou de falas assim, não, agora ela é meu afeto e ela quer que eu fale com ela, todos os dias, pelo menos alguma coisinha. Sim. Gente, já é uma cobrança que vai ter o dia que você não vai falar. E aí não falou, não é mais recíproco, não me lembrou de mim. Então, sabe, aí um não é canceriano, o outro é... Então, assim, um vai ser muito dramático. Então, assim, já não dá. Eu acho que as pessoas com esse lance da reciprocidade na não monogamia e ainda colocando racialidades, não vai ser recíproco. Nem sempre vai ser recíproco, né? Eu acho que a gente tem que entender o que eu sou. Então, se eu acordei de manhã, quero dar bom dia para fulaninho, dá bom dia para fulaninho. Eu não quero dar bom dia para fulaninho, não dá bom dia para fulaninho. Se fulaninho dá bom dia para mim, dá bom dia para fulaninho. Agora, a gente já ficar nessas expectativas em algo que só tá começando é uma tortura. Total. Né? A gente fica perguntando, mas é afeto? Não é? Assim. Sabe? E fica aquela coisa, tem gente que fala, eu não tenho nenhum afeto. Tem gente que fala, eu tenho 15 afetos. Tá, peraí, calma também, né? A gente tem que... Existem essas classificações, assim, um pouquinho, né? Do que é o afeto, o que não é. E quando a gente fala classificação, na hora que você fala afeto, a pessoa já pensa, então tá se relacionando sexualmente. Nem sempre. Nem sempre. Então, é como eu interpreto a questão de afeto. Eu falo que as minhas amigas são os meus afetos porque elas me dão suporte, elas estão sempre comigo, entendeu? Todo dia a gente se fala. Tem toda uma coisa natural dessa amizade. Então, elas são minhas afetos. Só que aí, gente, não tem questão sexual. Então, as pessoas precisam começar a reaprender o que houve, como que pergunta, como que se comunica, como escuta, né? Às vezes a gente escuta uma coisa, não tem uma escuta ativa naquilo. Só escuta e vai passando pra frente. Porque tem como saber se a pessoa virou afeto, e aí tem uma outra pergunta também que era de afeto. Status de afeto é algo que se constrói ou se pede, né? E é isso, de novo, comunicação, mas sim, construído. Tudo é comunicação, né? Eu vejo isso. Minhas amigas também são meus afetos. Só que aí tem gente que me perguntou já, como que eu faço para identificar se eu vou apresentar 3 pessoas numa turma nova e são 3 afetos, só que uma eu transo, as outras não. Eu falei, mas por que você precisa falar com qual que você transa? Aí volta na lógica monogâmica. Porque aí você precisa ficar rotulando. Esse aqui é afeto, esse aqui é amigo, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, esse aqui é esse eu transo, esse eu não transo. Exatamente, aí você volta na lógica monogâmica, que é ficar rotulando. Quer rotular mesmo todas as relações que você tem? Você quer rotular pra quem? E a gente tem mania, né? E por que é tão importante saber com quem que transa, gente? O que você tem a ver com isso? Né? E como transa, se dá o cu. Exatamente, é esse tipo de coisa. Né? Então, status de afeto é algo que se constrói ou se pede. Tudo bem você pedir também.
né? Teve um cara que falou pra mim, eu sou não mono e não sei o quê, eu também sou do forró. E, poxa, eu não falo isso, não reclamo isso pra ninguém, mas pra você eu posso. E eu sinto, às vezes, que é uma mulher que eu já transei e tal, quando eu encontro ela no rolê, ela passa reto por mim, nem me dá oi. Não me dá um selinho. Poxa, pelo menos um selinho eu quero dar. Não quero, tudo bem, eu não preciso transar com ela hoje. Uhum. Mas elas me descartam. E não sei o quê. E eu quero pelo menos saber que um dia ou outro ela vai mandar um oi. Enfim, aí eu falei assim, olha, Eu já cansei, eu tô aqui cansada já. né? E ele falou, só as mulheres podem reclamar, a gente não. Mas eu acho que é comunicação. Ele poderia falar, viu? Você não tá me cumprimentando? Gente, eu transei com o cara, não me cumprimentou mais, eu não vou falar. Alguma coisa ela tá te dizendo, mesmo não dizendo nada. É. Aí aqui, ó, essa é legal. Fala-se muito sobre redes. É legal, mais ou menos. Fala-se muito sobre redes de afeto. E me parece o ápice da não monogamia ser algo mais próximo do anarquismo relacional. Descentralização sem hierarquias. Mas eu penso que além da rede, a gente precisa de família, em comunidade, e hierarquias não são sempre tão ruins e opressoras. O que vocês acham? Nossa, gente, misturou bastante assunto aí. Misturou. Nossa. Família, hierarquia, descentralização. Fala muito sobre rede de afeto. Mas acho que quando a gente fala de redes da não monogamia, acho que familiar também entra, gente. Sim. Entra porque é rede de apoio também. Sim. O que eu né? falo sobre, minhas amigas são meus afetos. Quem é meus afetos? Quem eu escolhi como nova família. Sim. Né? Pra Isso. mim é isso. Uhum. Então vai ter sim a família, que afeta a gente pro bem ou pro mal. Então, Né? é um assunto profundo, porque família, quem que é família? Né? Então, para mim, família pode ser minhas amigas, pode nem ser, de repente, né, um pai ou uma mãe de fato. Né? Às vezes o pai e a mãe são abusivos, sei lá, são narcisistas, tem várias questões, e as pessoas não se relacionam com esses familiares, né? Isso vai colocar em xeque ali sobre a rede dela? Hierarquias nem sempre são ruins ou opressoras? Eu penso que sim. Em algum momento alguém vai te ditar porque ela tem mais do que você, ou é pelo dinheiro, ou é pelo poder. Eu acho Não sei. Eu acho que a questão de hierarquia e anarquia relacional são dois ideais utópicos. Por quê? Falando de hierarquia, vai chegar uma hora que você vai falar assim, olha, realmente eu não tenho hierarquia nas minhas relações. São descentralizadas, enfim, tudo aquele papo. Só que aí você tem que analisar como que você lida com seus outros afetos e quem são seus afetos principais. Então, por exemplo, a pessoa vai se relacionar com quem ela tem, com quem tem dinheiro ali parecido com ela, com quem tem um nível social, seja por alguma afinidade, seja por qualquer outra coisa, vai rolar uma afinidade maior com uma ou com outra pessoa, né? Não quer dizer que você vai colocar ela no topo da sua rede. Só que será que naturalmente você não coloca no topo? Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito idealizadora e utópica, né? Falar sobre isso. Eu não sei, eu tenho opiniões polêmicas. Eu tenho visto em vários grupos não mono, a galera, as mulheres, né, principalmente, sempre querendo ou não, nas falas, você vai sentindo, não sei se é porque eu não estou nesse lugar neste momento, recém-separada, tal, mas que por mais que entendem a não monogamia, não sei o que, elas ainda estão buscando um relacionamento central. E aí fica nessa dúvida, ou fala de uma maneira, ainda tem né, então, acho que a gente pode tudo bem você querer ter, sim, eu acho, mas tomar cuidado, porque no final você vai centralizar. Você tá indo pro centralizar. Aí você cai na monogamia. Aí as pessoas perguntam. Já teve uma menina que ela é muito não mono, tipo, nossa, comunista, não sei o quê. E aí, de repente, ela pergunta pra mim, mas, Bruna, se eu quiser ter uma relação igual assim a de não sei quem, aí é uma relação central. Igual ou ter um mais importante. E aí ter um mais importante, que é isso. Eu já vi pessoas não mono que falam assim, nossa, eu encontrei um cara perfeito pra ser meu parceiro. E aí, assim, cara... É perfeito mesmo? Perfeito pra ser seu parceiro da não monogamia. Então, pra ser parceiro, já tá
querendo formar o casal, né? Já tá entrando na questão do Então, casal. aí você fala assim, rever um pouquinho, né? Então, eu acho que enfiar todos os dias, ler todos os memes da Adriana Ventura pra ficar dando tapa na nossa cara o tempo inteiro, de que pra gente não entrar nesse lugar. Então, eu vejo e me incomoda um pouco. Principalmente as amigas mono daí, né? Então, amigas mono que estão separadas. Então, assim, onde vamos focar agora? Qual vai ser o lugar? São Vai as ser no mulheres esporte? pirocacêntricas, né? Vai ser vamos focar nos homens do esporte? Então vamos começar a comprar roupinhas e ir pro Beach Nossa, Venceu? sim. Ou vamos pro. E aí elas combinam. E aí eu tenho vontade de falar tudo, mas eu não falo nada. E aí, porque eu não tô mais nesse lugar de querer. Não, gente, olha. Sabe, no máximo eu mandei um Adrianinha Ventura ali, um livrinho, né? Aquele livro, a Não Monogamia Só Está na Cabeça da Mulher Apaixonada. Isso. Mandei esse, nossa, foi chuva de, não, mas na minha cabeça existe sim. Não. E eu, calma, gente, só dá uma lidinha, né? Mas é porque, no final, eu tenho muito medo dessa mulher que ainda tá buscando essa Sim. coisa, essa felicidade no outro. No casamento, No né? casamento. É uma desconstrução, né? Que a gente tem que fazer da monogamia e também das relações. Geralmente são as relações hétero-cis-normativas também, né? Tem sempre isso também. Então, é sempre a mulher nessa questão de buscar, né? Eu conheço várias amigas também que, conforme vai mudando o namorado, muda de personalidade. O namorado é da igreja, eu também sou da igreja. Namorado vai pra academia, eu também vou pra academia. E conforme vai mudando, ela vai focando ali. E chega uma hora que você não sabe mais quem você é, de tanto que você ficou focando em homem. O homem já tá ali, ó, meu amor. Tá anos na sua frente e você ainda tá procurando esse relacionamento central, né? Eu brinco com as minhas amigas, uma amiga minha que ela tem uma dependência emocional muito grande de uma pessoa. E, enfim, eu falo, como que é que eu falo, gente? Esqueci. Quem eu era antes de você? Até eu esqueci minha frase. Quem eu era antes de você? Porque aí você assume aquele relacionamento, você vira uma simbiose com aquele cara. E que você fazia antes de ter aquele relacionamento? Acabou a sua vida ali. Daqui pra frente, você é só com aquele cara. Né? E assim, vai cair nisso. Né? Mulheres que têm essa atitude de sair nessa caça, né? De ter esse relacionamento, que geralmente vai cair na monogamia, que vai cair na dependência emocional, é isso, né? Se perde. Então, é um trabalho de desconstruir e construir a sua autoestima e construir quem você é. Para quando chegar alguém para somar na sua vida, seja dentro da monogamia ou da não monogamia, você não caia na simbiose, né? Não caia nessa relação de dependência. Sim. Porque também eu sempre falo do lance da prateleira, né? A mulher, ela tá sempre... Tem filho, vai para baixo. Engordou para baixo. Quebrou a perna para baixo. O cabelo é crespo para baixo. Só vai baixando. E o cara só vai subindo. Ele se realizou profissionalmente, ele tá com a barriga de chope, ele tá... Qualquer coisa, ele sobe. E a gente só desce. A gente só vai descer. E aí, fica sempre essa coisa que quando as mulheres separam, o que eu tenho reparado, todas próximas a mim, elas saem pior do relacionamento e os caras saem melhores, porque eles aprenderam coisas com elas, eles conseguiram o carro, eles melhoraram no emprego, eles não sei o quê, e as mulheres saem fodida, com dívida, mal de cabeça, autoestima zero, se sentindo burras, tudo de ruim. Então, tomar cuidado com isso, porque na relação, todas que eu vejo que terminam, o cara sai renovado com uma mais nova e as mulheres tá fodida, entendeu? Então, tomar muito cuidado, gente, porque a gente esquece as amigas, né? Sim. É foda. Próxima, senão a gente vai ficar falando aqui o dia inteiro, a noite inteira. Esse daqui. Sei que você é bi e queria saber se já... corta essa. Pode cortar? Pode. Pode, não pode saber que é bi. Ainda não, já fiz a revelação da não monogamia. A bissexualidade vai ser demais pra eles. Mantém aqui, pode continuar. Vai lá. Tá. Aqui. Como é sua relação com seu parceiro hoje em dia? Se não quiser perguntar também. Conheço você e ele só de vista, acho vocês lindos. Nossa relação tá ótima, obrigada por perguntar. Próxima. Que pergunta monogâmica.
Nossa, podia perguntar sobre mim, se eu tô bem. Me disseram que algumas pessoas do grupo têm uma queda por você. Ela cuspindo a água já. Acho que não é uma queda, não, viu? Tá caindo do abismo. Revelem-se. Gente, a apresentadora até engasgou. Estou aqui se precisar. Bonitinho. Obrigada. Como lidar com hierarquias? Nossa, que Voltamos, difícil. né? A gente entender cada relacionamento dentro daquela dinâmica, se você tá de acordo com aquela hierarquia, e entender também de onde vem essa hierarquia, né? Por exemplo, eu falo que a minha relação de hierarquia é com os meus filhos. Eles são a minha prioridade. Se eles são a minha prioridade e eu crio os meus filhos como meu parceiro, infelizmente, essa relação vai estar prioritária por conta das crianças, né? E eu já ouvi muito isso, que você coloca o Thiago como a sua relação central, tanana, tanana, tanana. Então, é porque eu crio o filho com eles, né, gente? Não é alguma coisa assim jogado, né? Eu posso fazer o que eu quiser, o que eu bem quiser, na hora que eu quiser, né? Então, para mim, tá aqui hoje, existe um planejamento, né? Então, existe toda uma bolha em volta das crianças que tem que ser priorizada. Sim. E esse é o meu recorte. Agora, é muito fácil falar de não hierarquias quando você, por exemplo, é solo poli. É muito mais fácil. Você mora sozinho, você não tem filho. Então, aí você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Falando de relacionamento, né? Então, eu acho que em algumas questões vai existir, mas por necessidade daquele momento. Ou, às vezes, é porque a pessoa quer realmente colocar a questão de hierarquia. Então, aqui é meu relacionamento principal e acabou. Boa. Muito bom. Gente, vocês acreditam que já estamos acabando? Nossa, passou rápido. Passou muito rápido. O que eu queria que você falasse, assim, um pouquinho da sua rede social, qual que é o seu objetivo lá? Você é descontraída, ao mesmo tempo tapa na cara. Passar a rede social também. Sim, me sigam, por favor, @pretatá, PRETHATA. Isso, acho que tá certo. Eu acho que o meu objetivo hoje não é pensar em relacionamento, não é falar de ciúmes, não é falar dessas pautas, né? Como eu falei no início do programa, eu tenho uma questão política maior envolvida, né? Então, é trazer para as pessoas a não monogamia vista do meu ponto de vista. Uma pessoa, uma mulher preta, monogâmica, periférica, todas essas questões que está envelhecendo agora também, né? Então, em breve vai entrar questões etaristas aí também. E pensar além disso, né? A gente sair da casinha, né? Que nem eu falei, todo mundo pensa na monogamia de múltiplas relações, como lidar com ciúmes e etc, etc. Não. Existem questões políticas, existe parentalidade, existe classe, né? Pessoas não monogâmicas que moram na favela, que nem eu dei aquele show aquele dia na palestra, né? Sim. Quem que se relaciona com uma mulher que mora no morro, né? Quem quer se relacionar com essa mulher? Quem quer ajudar essa mulher? Né? Então, é trazer essa visão política para vocês repensarem também as redes de afetos de vocês, né? E quando eu falo redes de afetos, é amigos, quem que vocês estão ajudando, para quem que vocês estão dando suporte e quem precisa de fato desse suporte. Sim. Ver se está incluindo. Isso, ver se está incluindo, né? Porque é fácil, né? Falar, eu sou não monogâmico político. Aí você olha a pessoa, mora, sei lá, no Morumbi, branco, classe média, hétero, todas as relações são focadas em mulheres brancas, com o mesmo padrão de vida, mesmo padrão social. Então, aí tá fácil ser não monogâmico, né? E quando que a gente vai começar a quebrar isso de fato? E também falando de política. Sim, muito legal. E aí aproveitar também que essa semana, daqui 2 semanas, enfim, não sei quanto tempo, dia 26/9, nós temos a Não Mônica, né? Então, o pessoal aí que quer conhecer um espaço seguro, uma casa fetichista, que é uma casa anos 20, na Sé, num lugar muito legal. É uma casa acolhedora, com sofá, sabe? Você entra, parece uma casa mesmo. Então, eu acho um lugar aconchegante para você ser você mesmo, para você saber que tem pessoas ali com mesmos ideais, para você dançar, tomar bons drinks, poder conversar. Tem salas onde não fica o som alto, então dá para sair, dá para conversar. Tem uma salinha aqui, tem uma masmorra. Então, assim, as últimas
feedbacks da festa, pra mim, foram que valeu eu querer fazer outra e outra. Que era, nossa, eu fiz pela primeira vez tal coisa. Bruna, me senti à vontade, eu vi isso pela primeira vez. Então, essas primeiras vezes são muito... fica guardado, né? Porque eu acho que quando a gente tem uma má experiência, a gente às vezes se bloqueia, não quer ter nunca mais. E isso que é o difícil, a gente desbloquear essa mulher que já sofreu um trauma. Então, nesse lugar, 60 pessoas é a lotação, também não é um festão, sabe? É um negócio, um ambiente controlado, que eu vejo na unha ali quem vai, que é muito gostoso, e eu ofereço, convido vocês a estarem lá, você também. Com certeza. Né? Vamos curtir. O DJ, eu gosto disso, que ele é maravilhoso, toca um disco club bem animado, porque, né, o forró, a gente tá indo em todos os lugares, então eu faço um outro tipo de festa, que o forró já tá saturado na não monogamia. Então bora dançar, rebolar. E vai ter cenas de squirt com Cadu Sem Fôlego, que é legal também, sabe? A gente abrir a mente, ver uma coisa diferente, voltar para casa molhado, mentira. Né? Mas vai ser bacana. E é isso. Tem mais algum recado aí pra mulherada da não monogamia? Seriam muitos recados, mas é isso, né? Construam para as mulheres, principalmente, autoconhecimento, né? Vai estudar, menina. Para de focar nesses homens. Nossa, fica atrás de homem, só fala de homem, de homem, de homem. Nossa, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa para você, fazer uma academia, um esporte, né? Maravilhoso. Esteja bem com você mesma para quando você tiver um relacionamento, você não, né, vir com essa dependência emocional. Estar inteira. Muito Estar bom. inteira, exatamente. Arrasou. Ai, obrigada, tô amiga. feliz. Gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem. Muito obrigada. Arrasamos. Amei. Obrigada. Ai, foi muito bom.